Meus queridos irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus que eu e você chegamos aqui na casa de Papai do Céu para cultuarmos ao nosso Deus. Hoje, culto de doutrina, culto de ensino da palavra. E você tem a oportunidade de aprender mais da palavra de Deus. Vamos dar início a este culto. Convido a todos a ficar de pé e vamos fazer uma oração dando início a este culto que você tem a oportunidade de cantar, de louvar o nome do Senhor, de glorificar. Abra sua boca, cante, exalte o nome do Senhor, pois Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O pastor Pedro Miguel, por favor, por gentileza, chega aqui e vamos fazer uma oração dando início a este culto. Glórias a Deus. Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Ore juntamente comigo. Eterno e soberano Deus, somos gratos, Senhor, por mais uma oportunidade que temos de estarmos em Tua casa, Senhor. Momento esse em que nos reunimos, meu Pai, para Te adorá-lo, Senhor, na beleza da Tua santidade, Senhor. E nesse momento nós Te apresentamos este culto, Senhor, em tributo a Ti, meu Pai. E Te rogamos, Senhor, que Tu use cada um que por aqui passar, Senhor, seja em torno de louvores, seja o nosso pastor na ministração da Tua palavra, Senhor, e que Teu nome seja glorificado, meu Pai. Nós Te pedimos por tudo isso e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, podeis sentar e vamos cantar com muita alegria. Quero contar aqui com a ajuda da irmã Eliane, irmã Eudina está aí, irmã Rosirene, vem nos ajudar aqui. Muito bem. Maeli? Hino de número 456, 456. Abra sua harpa e vamos louvar o nome de Jesus com muita alegria. A fonte transbordante tem o título deste hino. Amor imenso.
Deus me consagrou. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jeová para todos sempre. Glória a Deus. Aleluia. Ele me abriu a porta e me reconciliou. Por seu sangue derramado, para Deus me consagrou. Glória a Deus. Quantos podem dar glória a Deus? Aleluia, glória a Deus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. 459. Faça uma página da sua harpa e você vai encontrar o hino número 459. Sol maior, querido. De Deus muito firmes são as promessas, mais firmes que as montanhas são, quando o socorro
Deus abençoe vocês mais. Meus queridos irmãos, olha só o que é que diz o coro deste hino. De Deus muito firmes são as promessas. Pode faltar tudo, mas as promessas de Deus não vai faltar, não vai falhar. Pode até cessar o brilho das estrelas. Quem já viu aqui o céu todo estrelado? Eu já vi. O céu escuro e as estrelas brilhando. É um brilho tremendo, né? Mas pode até faltar o brilho das estrelas, mas a promessa de Deus não vai faltar. Amém? Graças a Deus por isso. Defade, conjunto Defade, louvando ao Senhor com muita alegria, com 2 hinos para a glória de Jesus.
Glorifica esse El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele merece toda a glorificação. Graças a Deus. Muito obrigado, minhas irmãs. Deus abençoe muito mais a vocês. Meus queridos irmãos, eu convido a todos a ficar de pé e vamos fazer a leitura da Palavra de Deus, leitura oficial deste culto. Para tanto, convido aqui o presbítero Samuel Borges. Por favor, por gentileza, chega até aqui. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. E abramos nossas Bíblias. O Evangelho escreveu São Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao 13. Mateus 25, do versículo 1 ao 13. Quem achou, diga: engrandecido seja Deus. Então passemos a ler. Dentro do sermão profético de Jesus, ele trata da parábola das 10 virgens. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem, comprai-o para vós. E, tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiais, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, agora nós vamos orar pelos enfermos e também pelas contribuições que os irmãos vão fazer, pelas ofertas. Sabemos que a igreja precisa de alguns recursos para manter este prédio tão bonito que é. Então faça isso com alegria, com prazer, que certamente eu não posso recompensar. Pastor Eliezer também não vai recompensar você. E posteriormente Pastor Martins também pior. Quem vai recompensar é Jesus a você, viu? Deus é quem recompensa aquilo que a gente contribui com alegria. Daí vem as bênçãos do Senhor. Está escrito: fazer prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu. Amém? Presbítero Sandro, por favor, venha orar. Logo após a oração, a banda com o cantor Felipe ali está louvando o nome do Senhor, viu, Felipe? Saudamos a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos estar orando então. Soberano, justo e eterno Deus, graças te damos, Senhor Deus, pela porção da tua palavra que foi lida, Deus. Que possamos vigiar nesses dias maus e aplicar a tua palavra em nossos corações, para não pecarmos contra ti. Amado Senhor, em tua presença queremos, Senhor, te apresentar, Senhor Deus, os enfermos, Pai. Senhor amado, em nome de Jesus, que a unção do teu Espírito para curar visite, Senhor, nesta noite,
a tua igreja, Senhor, aqueles que estão perto, aqueles que estão longe, ó Deus querido, vai visitando o Senhor e repreendendo todo o mal, toda a enfermidade, curando as doenças do corpo, da alma, da mente, da depressão, da ansiedade, do câncer, Senhor, e toda e qualquer moléstia saia em nome de Jesus. Te apresentamos, amado Senhor, também nessa noite, aqueles que vão dizimar e ofertar, Senhor, para a tua casa. Honra o Senhor com as primícias da tua renda, e se encherão de vinho os teus lagares e de mosto também. Deus abençoa os teus filhos, para que o façam, Senhor Deus, com amor, com alegria, Deus. Prospera em nome de Jesus. Amém. Som. Irmãos, Felipe, só um minutinho. Enquanto Felipe se prepara, deixa eu pedir um favor, a paz do Senhor. Deixa eu pedir um favor aos irmãos que estão depois dessa linha que está a mesa de som. Eu pediria que, por gentileza, viessem mais para frente, tá certo? Todos os que estão da metade da igreja para trás, me façam só esse favor, venham mais para frente, se você concordar comigo. Eu queria vê-los mais de perto aqui, a gente vai bater uma foto juntos, e daqui a pouco vai ser a hora da mensagem. Eu fico meio que disperso, disperso assim, vendo as pessoas muito de longe. Chegue mais para perto, por favor, não se constranja, tá bom? Vai ser muito bom nós estarmos aqui mais pertinho, né, irmãos? Mais calor humano. Hoje nós estamos com uma pandemia que já está, eu creio que já está terminando. E a gente fica mais livre para estar mais perto um do outro, né? A gente desejou tanto esse tempo, né? Esse tempo de comunhão, de estar perto. Eu tinha vontade de abraçar, de apertar a mão, de estar perto, né? E às vezes a gente, nesse tempo que Deus nos tem dado de refrigério, aí a gente às vezes fica acostumado com o temor de estar mais perto. Olha como está mais lindo assim, né? Os irmãos aqui pertinho. Muito obrigado, Deus abençoe. Saúdo a amada igreja com a paz do Senhor. Se você já pensou em desistir, tenha fé e não pare de sorrir. Você vai ver que o inimigo não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta porque se chorar, chora nos pés do Senhor, em Jesus, como seu consolador. Teu sofrer uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem pela manhã. Então cante assim: vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir, porque vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos
descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, ele passa pela prova cantando louvor. O inimigo se levanta, mas tem que cair. O crente não deixa a cruz, mas leva até o fim. Se cair o meu ao seu lado, ele não cede não. Sempre está protegido por um batalhão. Deus dá ordem aos seus anjos para proteger. Bem guardado desse jeito, desistir porque vou seguir os passos de Jesus. Vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Nos braços de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Muito obrigado, Felipe. Deus lhe abençoe muito mais. Betel, é sua vez agora. Por gentileza, vamos louvar o nome do Senhor com muita alegria. Grupo Conjunto Betel, novos convertidos, novos conversos. Vocês podem glorificar o nome do Senhor cantando também. Convidamos os professores e suas esposas. É o hino 4 da harpa cristã. Não desanimes, Deus proverá, Deus velará por ti. Sob suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Se aprovaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos das provações, Deus velará por ti. Nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, do teu viver, do teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará
Deus velará por ti. Deus está bem pertinho de você. Às vezes a gente pensa que Deus esqueceu da gente, né? Mas esqueceu não, irmão. Clama a mim e responder-te-ei. Coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus anda em nosso redor. Meus queridos irmãos, agora vamos ouvir a palavra de Deus, vinda do céu para os nossos corações. Quantos estão ansiosos para ouvir Deus falar? Amém, graças a Deus. Então diga assim, pastor Eliezer, bem alto, pastor Eliezer, venha trazer o recado do céu para o meu coração. Amada igreja, paz do Senhor. Queridos, queria apresentar alguns irmãos que estão nos visitando. Alguém está nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez? Ou todos somos daqui? Algum visitante? Não? Ah, sim, a nossa irmã ali. Vamos dar as boas-vindas para ela. Vamos dizer, seja bem-vinda em nome de Jesus. Eu gostaria que a missionária auxiliadora fosse até ela e está aí atrás no banco seguinte. Muito bem, desce uma saudação bem calorosa. Amém. A auxiliadora gosta de abraçar. Glória a Deus. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Graças a Deus, irmãos, estamos mais uma vez na casa do Senhor para aprender mais dele no seu santo templo. Hoje nós falaremos sobre um tema empolgante, palpitante. E o nome do tema é o seguinte: eu estava orando, pedindo a Deus, Senhor, me dá o tema e a palavra para esta noite. E aí o tema é o seguinte: e se Jesus voltasse hoje? Amém? Diga comigo, e se Jesus voltasse hoje? Aí eu completo assim: e o que seria de mim? Olha aí, irmãos, a gente bota a gente para pensar, né? Bota a gente para pensar: o que seria de mim se Jesus voltasse hoje? Onde estaria Eliezer? Onde estaria a auxiliadora? Onde estaria Geneânia? Aonde estaria Natanael e Pedro Miguel? Rimei, não é? Então, irmãos, eu sorrio, mas porque eu lembro que a vinda de Jesus, para nós que somos salvos, será momento de glória, será momento de alegria, será momento de júbilo. E eu queria ler parte da leitura oficial de hoje, que é em Mateus capítulo 25, quando fala da parábola das 10 virgens. E essa mensagem me veio, eu vou ser muito sincero a vocês, me veio hoje pela manhã. Eu estava pensando de pregar sobre outra coisa, mas o Senhor colocou no meu coração hoje logo cedo. Acordei muito cedo, fiquei pensando, preparando alguma coisa a mais e me veio esse tema. E eu estava vindo também para a igreja, sabe? Eu passei o dia de manhã, pelo menos a parte da manhã, hoje na igreja, me preparando para pregar. A auxiliadora precisou trabalhar na central e eu fiquei aqui no gabinete pastoral, me preparando, o Senhor me dando a mensagem, eu fiz minhas anotações, concluí em casa. Porque eu vim de manhã para a igreja? Porque faleceu uma irmã da igreja, né? Irmã Iraides, uma senhorinha, cantava no conjunto das senhoras, cantava na comissão de visita, e Jesus voltou para ela. Jesus voltou para o pai de Alex recentemente. O pai de Alex faleceu, como vocês sabem, está na glória com o pai, porque pela misericórdia do Senhor, o Senhor deu a ele uma chance mais em vida, para que ele ouvisse a palavra. Quantas vezes esse irmão carregou os crentes para a igreja? Ele tinha um ônibus, e ele é quem era o condutor do ônibus, alugava o ônibus, fretava, e ele mesmo o condutor, sem ser evangélico. Mas servia ao Senhor de toda forma, não é? E aí, mas nunca se decidiu em aceitar Jesus como Salvador. Estava ele dando manutenção no carro, no ônibus, subiu numa escada, perto da janela do ônibus, num descuido caiu, e quando caiu bateu a cabeça, fraturou o crânio, teve um afundamento profundo no crânio, perdeu massa encefálica, ficou em coma, foi para a UTI, tiraram-o da UTI, ficou no Valfredo Gugel, num leito de enfermaria. E Alex me convidou: pastor, dá para o senhor visitar o meu pai, ele já está em condições de receber visita, e eu fui visitá-lo. Em lá chegando, eu não fui para fazer turismo no hospital, eu fui para pregar a palavra.
E ali então preguei a palavra para ele, mesmo sem ele dar muita reação. Preguei a palavra, já chego já na leitura. Preguei a palavra e antes de pregar a palavra eu disse: Alex, por favor, coloca o oxímetro no dedo dele. Quero ver a reação dele enquanto eu prego a palavra e faço o convite para ele. Começou com uma certa oxigenação e um certo batimento cardíaco. Mas quando chegou a hora do apelo, eu disse: por favor, me dá um sinal. O senhor não pode falar, eu sei, mas está me ouvindo. Me dá um sinal que o senhor está aceitando a Jesus como Salvador. O batimento cardíaco dele aumentou e a oxigenação melhorou. Glória a Deus. E esboçou um sinal para mim de que ele estava aceitando a Jesus como Salvador. E com muita propriedade preguei naquele funeral dizendo: creio que ele está no paraíso, tenho fé de que ele está no paraíso, tenho fé que ele aceitou a Jesus como Salvador, tendo ele tantas oportunidades de aceitar, ainda em condições de trabalhar, mas aprove a Deus que no leito da dor, ao apagar das luzes da sua vida, ele aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador. Nem sempre é assim, nem sempre as coisas acontecem assim. Por isso que me inquieta muito, irmãos, esse tema. E se Jesus voltasse hoje? E se nós adoecêssemos? E se nós fôssemos para uma UTI? Eu tive ainda o privilégio de adoecer e ir para uma UTI. Pastor, e por que privilégio? Porque a minha vida parece até que é uma vida antes e a vida depois da UTI. A gente sai da UTI mais sensível às almas perdidas. A gente sai da UTI mais sensível para as coisas da vida. A gente sai da UTI, irmãos, querendo pregar mais o Evangelho de Jesus Cristo. Então, queridos, e se Jesus voltasse hoje? Uma das parábolas e um dos trechos em que Jesus se refere ao seu retorno é justamente a parábola das 10 virgens. E ela diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Eu pediria uma lâmpada que trouxe aqui para ilustrar, e nunca mais você vai esquecer dessa pregação. Muito obrigado. Quando você olhar para cá, você vai se lembrar daquilo que eu estou falando. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse-lhe: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Isso é tremendo, né, irmãos? Como dizia o pastor Abner, aviador. Isso é tremendo, isso é terrível. Ele usava muito essa expressão: isso é terrível. Realmente é muito terrível. Então, queridos, nessa parábola nós somos instruídos, nós somos admoestados a sermos mais vigilantes com relação à vinda de Jesus. A vinda de Jesus é líquida e certa. A vinda de Jesus, ela é iminente. Vou falar sobre essa iminência da vinda de Jesus. Tão certo como o ar que respiramos agora, Jesus virá para buscar a sua igreja. Com essa parábola eu aprendo várias coisas. Dentre elas, Damião, é Damião? Muito bem, novo convertido. Somos responsáveis, Damião, individualmente, pela nossa condição, por colocar azeite nas nossas vasilhas. Somos responsáveis por nós mesmos. O azeite da minha botija não serve para nenhum de vocês. O azeite da botija de vocês serve para vocês, individualmente. Com isso eu aprendo que nós somos individualmente responsáveis pela nossa condição
espiritual. As virgens, elas tinham as loucas e as nécias, não é? Quando as nécias disseram assim: me dá um pouquinho do seu azeite, qual foi a resposta dela? Não, é perigoso eu dar para você, porque de repente falta para mim e falta para você também. Então vá, compre para você. A volta de Jesus, ela será surpreendente. Em diversas ocasiões Jesus falou sobre isso. Lembra que ele disse assim, que a vinda do Filho do Homem seria como ladrão na noite? O ladrão não avisa, ele não manda recado, ele não manda mensagem no Instagram, e nem tampouco no Face, no Message, nem tampouco no WhatsApp. Olha, eu vou assaltar, eu vou roubar a tua casa. Essa semana não, segunda-feira, presenciei um assalto. Eu não vou dar detalhes, pode ser que depois o ladrão me veja, dizendo que eu presenciei, e de repente podem intentar algo contra mim. Mas foi muito rápido, ele não avisou. Eu estava no meu carro, e eu dei de cara com 2 motoqueiros, e de repente eu percebi que eles não eram assim, sabe, aqueles meninos muito comportados. E ele olhou para mim, mas ele se arrumou todinho, pegou a mochila dele, se arrumou em cima da moto. Eu digo, esses meninos vão aprontar por aí. O Espírito Santo de Deus, Fabinho, mostra, né? Ele nos mostra. E lá na frente então, armado que estava, assaltou a 2 pessoas. Isso foi rápido, questão de menos de 1 minuto. Chegou lá, a mulher gritou, soltou o celular, entregou o celular, foi embora. O ladrão não avisou. Certamente ele passou, olhou a presa, viu, marcou quem era, deu a volta e atacou, rapidamente, sem que a pessoa esboçasse nenhuma reação. Mas assim, por que é que eu falo sobre isso? Eu estou falando que Jesus disse que ele viria tal qual um ladrão, rápido, surpreendente, não avisa, embora ele tenha dado alguns sinais. Nós sabemos que ele não avisará. Se formos dormir hoje, por exemplo, não teremos nenhum anúncio, não teremos nenhuma mensagem, a menos essa daqui que estão falando agora. Jesus pode vir durante a madrugada, mas ele não vai dizer, olha, é hoje que eu vou voltar, porque assim seria muito bom, né? Todos nós nos converteríamos, o mundo todo se converteria. Por quê? Porque foi avisado naquele instante. Muito bem, então será surpreendente. Por isso, há uma necessidade muito grande de um preparo espiritual para este arrebatamento. A vinda de Jesus Cristo será, por outro lado, um momento festivo para os fiéis, para as virgens prudentes. Observe que todas estavam se preparando para uma grande festa, para as bodas, para um casamento. E foi muito interessante, foi feliz aquele momento para aquelas noivas, para aquelas virgens que estavam preparadas, que estavam com azeite nas suas vasilhas. Então será de grande regozijo para a igreja. E hoje nós cantamos, né? Nossa esperança é a sua vinda, ora vem Senhor Jesus. Quando eu falo disso, arde no nosso coração a chama do amor mais por Deus e do desejo de chegar na Canaã prometida. Arde ou não arde? Queremos estar lá. Paulo diz que é muito melhor estar com o Senhor do que estar aqui, embora alguns ainda queiram ficar para resolver algum problema. Confesso a vocês, quando eu era jovem, como o nosso irmão que está aqui presente, como é seu nome, jovem? Pedro. Quando eu era da sua idade mais ou menos, Pedro, eu dizia assim, quando eu ouvia falar sobre a vinda de Jesus, auxiliadora, eu dizia, Senhor, não vem agora não que eu quero casar. E alguns ainda pensam isso, eu quero fazer isso, eu quero me formar, eu quero ter uma casa. Senhor, aguenta só um pouquinho. E graças a Deus que pela misericórdia do Senhor, ele não voltou ainda, não é? Deu tempo a gente fazer uma série de coisas. Mas, via de regra, nós anelamos. Há um hino na harpa que diz, oh, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião. Nós pensamos e cantamos assim. Então, a vinda de Jesus será um momento festivo. Paulo disse assim, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, ele diz, desde já a coroa da justiça está guardada para todos os que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus? Nós amamos a vinda de Jesus, nós já não queremos ficar mais aqui. Eu pelo menos, irmãos, nós tínhamos família. Para mim dizer isso hoje, Pedro, é muito fácil, porque eu já casei, né? Já constituí família, tudo. Não estou realizado ainda, né? Nunca vou me realizar, mas já temos alguma coisa. Mas hoje eu já penso, ora vem Senhor Jesus, Maranata, esse mundo não tem mais o que dar, esse mundo já deu o que tinha que dar. Não tem aquela brincadeira que uma criancinha diz na internet,
hoje deu por tudo já, não é? Então esse mundo já deu o que tinha que dar, irmãos, já não resta mais nada, queridos. Por outro lado, para muitos a segunda vinda de Jesus será um tempo de desengano, será um tempo de julgamento, será um tempo de desespero. A parábola das 10 virgens fala também do reino dos céus, que será não apenas esse reino trazido por Cristo Jesus à terra com a mensagem do Evangelho, não será apenas esse, mas será sinônimo de uma vida eterna e de um reino plenamente instaurado por Jesus. Ou seja, é sinônimo da vinda de Jesus Cristo. Significado da palavra virgem. Quando Jesus usa essa parábola e usa as virgens como um exemplo, fala de mulheres sábias, mulheres puras, mulheres irrepreensíveis. A virgindade, quando falamos de virgindade, falamos de pessoas sábias, puras e irrepreensíveis. Significa os crentes cuja vida exterior é sem mancha, pois seguem os que Cristo segue direitinho os ditames do que Cristo chama de virgens na parábola, ou seja, crentes cuja vida exterior são pessoas de conduta ilibada, de vida santificada, e é por isso que Jesus ilustrou chamando de virgem. Há duas classes de virgens preconizadas nesta parábola: as virgens prudentes, as precavidas, as que se planejaram, as que tiveram azeite nas suas botijas, e as loucas, que não se prepararam, que eram insensatas e que estavam indiferentes naquele momento. As prudentes simbolizam os crentes fiéis. As prudentes significam os crentes sinceros, constantes, os santos do Senhor, a igreja que está preparada. Observe que era 50% e 50%. De 10, 5 tinha azeite nas suas botijas e 5 não tinha. A palavra diz que na vinda de Jesus um será tirado e outro será deixado. Parece-me que está assim meio a meio. 5 e 5, 50%. É como que na casa de alguém um vai e o outro fica, mas não necessariamente que a conta seja essa. Porque se a gente for fazer isso, aí você vai dizer assim: minha esposa fica, né, e eu fico. Não, mas significa dizer que parte vai subir e parte vai ficar. Muito bem, características dessas virgens prudentes: elas carregavam um estoque na sua botija, e podemos dizer, pode ser as obras. Elas têm um quebrantamento, elas têm também misericórdia, são características de virgens prudentes. Isso alimentava, ou seja, elas alimentavam a chama espiritual do amor que ela tinha para com aquele evento, para com aquele casamento. Essas virgens, elas não andavam à escuridão do pecado, mas brilhavam onde passavam, porque tinha azeite nas suas botijas. Observe que Jesus disse que nós somos a luz do mundo, e para nós brilharmos, nós temos que ter azeite. Diga: para eu brilhar, eu tenho que ter azeite. Daqui a pouco a gente fala já sobre o azeite. Com relação às virgens loucas, podemos dizer que são os crentes relapsos, indiferentes. Irmãos, eu dizia lá em casa para os meus filhos, hoje, falando para eles, que não adianta eu chegar aqui e pregar para vocês sem pregar primeiro para os meus filhos. Eu dizia: filhos, olhe, tenham cuidado, porque nos últimos tempos, o indiferentismo será grande, as pessoas ficam indiferentes, tanto faz como tanto fez, tanto faz ser crente veemente, espiritual e espirituoso, como ser um crente descuidado. É uma arma que Satanás está usando para colocar na mente das pessoas que elas devem ser frias, indiferentes, tanto faz como tanto fez, não é? Então, as virgens loucas podem ser pessoas relapsas. Observe que elas não tinham todo o preparo necessário para estar naquela festa. Relapsas, indiferentes, despreparadas, religiosas, eram religiosas, consideraram, vamos para o casamento. Religiosidade não salva ninguém. Quem é salvo é religioso, mas nem todo religioso é salvo. Por quê? Porque a religiosidade muitas vezes nos cega, não é? Venho para a igreja,
faço isso, faço aquilo outro, tal, mas falta o azeite, falta a presença do Espírito Santo. Nos acostumamos com o Evangelho. Amada, amado, nunca se acostume com o Evangelho, nunca se acostume com o caminhar no Evangelho de Jesus Cristo. Não vamos estar acostumados. Aquelas virgens estavam acostumadas. Quem sabe quantas festas não foram? Acostumadas, vamos. Estava tão acostumada que nem sequer azeite botou na vasilha mais. Ela achava que ia dar, era suficiente. Mas toscanejaram todas, diz a palavra, que o noivo atrasou um pouquinho. E parece que nós estamos vivendo o tempo de atraso, né? Aqueles que pensam assim, Jesus está se atrasando. Ele não está se atrasando. Pela longanimidade dele, pela paciência dele, ele está tolerando um pouquinho mais. Porque por menos do que nós vemos hoje, Sodoma e Gomorra foi demolida, foi queimada, foi destruída completamente, não é? Por menos do que isso. Aí a gente vê o pecado se alastrando pela humanidade, pelo mundo afora, pecados que antes não se cometiam. Você de vez em quando tem uma notícia pela televisão, agora mesmo, médico que estupra paciente na hora da cirurgia. A Bíblia não fala de uma coisa dessa, não é? Um filho que mata um pai, o pai que chega na zona norte e dá um tiro na esposa, na frente do filho e depois tenta suicídio. Ninguém nunca viu falar sobre isso. Mas irmãos, Jesus está voltando, aleluia. E aí a gente tem que estar preparados, não é? Temos que não viver indiferentes, mas temos que estar preparados como aquelas virgens que estavam preparadas, tendo azeite nas suas vasilhas. A religiosidade, a mornidão espiritual, tanto faz ser fervoroso, como não ser. Para mim tanto faz, ser crente, fervoroso, ou simplesmente estar na igreja e venho na igreja aqui uma vez na semana e digo assim, pastor, encha aí o tanque, que eu preciso caminhar mais uma milha, não é? Aí pronto, no domingo eu venho para a igreja, eu quero um culto fervoroso, eu quero um culto que me sacuda a alma e que me alegre o coração. Aí enche o tanque, mais uma semana, depois vem de novo, às vezes passa 15 dias, às vezes passa 20 dias, e às vezes são as 4 festas do ano. Quando dá o Natal, Ano Novo, opa, estou aqui na casa do Senhor. Eu vim aqui para agradecer, né? Eu vim aqui para orar e pedir mais bênção. Então, queridos, a mornidão, cristãos nominais. Existe mais gente do lado de fora dos templos evangélicos do que dentro do templo evangélico. Mas pastor, é templo evangélico que define o meu grau de espiritualidade? Não, não quero dizer isso. Eu quero dizer que corrobora, ajuda. O vir à igreja corrobora, ajuda-nos, fortalece-nos. Porque você quer ver uma pessoa quando está na iminência de se desviar do evangelho? Ele simplesmente vai deixando de vir. Deixa de vir um dia, aí vem aqui acolá, e vai ralentando, como diz, vai diminuindo, vai esfriando. Aí não tem mais prazer de vir para o circo de oração, não tem mais prazer de levantar e orar de manhã, não lê mais a palavra, não bota mais azeite na sua botija, aí vem aqui e acolá, um domingo sim e 8 não, quando pensa que não, quer de fulano, quer de Beltrano, não está em casa agora, não vem mais, e agora pior, está envergonhado, porque o Satanás é nojento, ele faz isso e coloca a vergonha, não vá não, porque o pessoal vai ficar olhando para você, aí vão te excluir, aí vão deixar você de lado, não vá não, fica aqui, vá para ali, vá para lá, aí coloca entretenimentos na cabeça do crente, aí vai, aí um chama, vamos para ali, vamos para o shopping, vamos para o shopping, aí passa lá nas vitrines, é bonito, né, ar-condicionado, aquele cheiro do shopping, é encantador, não é pecado, é encantador, eu gosto de shopping, de vez em quando eu tenho condições e um pouquinho de dinheiro, melhor ainda, não é? Comprar sapato para a auxiliadora, comprar uma bolsa para é bom demais, você ganha ponto com a esposa, mas o inimigo começa a colocar, o shopping aqui, uma praiazinha acolá, um riozinho acolá, um churrascozinho ali, ninguém é de ferro, né? Vamos comer um churrascozinho, aí daqui a pouco aparece vamos para na Venezuela chama uma parranda, sabe o que é? Uma festa mundana, aí vamos para ali, não, eu não bebo, não, mas você fica lá, tranquilo, toma só um Guaraná, aí daqui a pouco, depois do Guaraná, vem a Brahma, é o novo, é o Brahma, não tem mais Brahma, vem a cerveja,
Aí vem o uísquezinho. Aí daqui a pouco, quando você pensa que não, está desviado completamente, e para voltar é difícil. É difícil, irmãos. A volta para casa é difícil. É por isso que nós somos advertidos pelo Senhor, antes de nos desviarmos do caminho do Senhor. Observemos os sinais. E esses são um dos sinais, a mornidão espiritual. E Satanás está trabalhando nesse ponto nos últimos tempos. Tira o fervor, deixa morno, não busca mais o Espírito Santo, não é? Então, o que são as virgens loucas? São aqueles que não têm a vestidura espiritual de Jesus Cristo. Sentem-se seguras e autossuficientes em sua santidade. Não, eu sou santo, eu não preciso ir para a igreja, escutar o pastor, escutar o irmão do ministério, ir para um culto, eu não preciso mais disso, eu fico aqui em casa tranquilo, eu vou ler a minha Bíblia. O importante, aí começa a ver agora as falhas dos irmãos. O irmão tem um bigode, o irmão usa uma camisa assim, eu vou lá ser crente como o irmão fulano, o irmão, aí começa a ver. Quando pensa que não, meu irmão, achamos-nos, né, seguros, autossuficientes. E essa autossuficiência muitas vezes é delicada, é perigosa, porque Satanás coloca isso daí, na mente da pessoa. Achavam as virgens que a sua pureza bastava. Tem uns que se sentem tão santo, mas tão santo que não quer nem se misturar. Elas também são assim, eram assim, ó. Se achavam na sua pureza, eram virgens, não é? Mas isso impedia que elas carregassem o óleo da unção, a compaixão, o amor e o fervor espiritual. As loucas, continuando, seguiam a prática religiosa sem manter acesa a chama do Espírito em seus corações. É aquela questão que eu falei, né? A religiosidade, eram religiosas, mas faltava o Espírito Santo. A religiosidade não garante o preencher do Espírito Santo de Deus. Elas cansaram, segundo a parábola, cansaram. Jesus estava voltando, né? Digamos, o noivo estava tardando, e aí elas cansaram. Em se cansando, adormeceram. É por isso que Paulo diz assim: há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem, porque tanto faz, aí adoecem espiritualmente, ficam cansados e dormem. Dormem, como dizia uma das irmãs do círculo de oração quando eu era menino, o sono da indolência. Indolente. O que é uma pessoa indolente? Que não sente a dor, que não tem reação. E muitos cristãos hoje em dia, que eu sei que não estão aqui, são indolentes, irmãos. Olha mais para as almas, não vê mais compaixão, não ama mais as almas perdidas. São indolentes porque acham que Jesus não vem mais. Você sabia que grande parte dos que se desviam por isso? Acha que é um conto de carochinha. Não acreditam mais, deixam de acreditar naquilo que já acreditaram. Eu conheci um que disse assim: quando eu fui batizado com o Espírito Santo, porque eu perguntei a ele, e você não foi batizado com o Espírito Santo? Porque ele estava dizendo e questionando o batismo com o Espírito Santo. Aí ele disse: não, ali foi só uma emoção. Mas você não falou em línguas? Não, mas eu não acredito não. Ora, mas tá, foi batizado, falou em línguas e depois disse, foi só emoção. Negam a própria fé, negam os rudimentos, vivem uma vida como se Cristo não voltasse, vivem na escuridão da religiosidade vazia. Irmãos, trazendo para uma aplicação prática, precisamos da vigilância quanto à volta de Jesus. Temos que estar atentos aos sinais. Jesus deixou sinais, ele disse que os sinais estariam nos últimos tempos mais aguçados, e é o que vemos, irmãos, sinais no céu, sinais na terra, não é? A ciência tem se multiplicado grandemente. Você olha para a ciência hoje e você diz assim: meu Deus, como é que conseguiram, por exemplo, fazer uma vacina contra o Covid em tão rápido tempo? Só a ciência, irmão, a ciência que se multiplicou. Aí o Senhor disse assim: haverá enfermidade por todas as partes. O que é que está havendo hoje em dia? Vá contando comigo aí, me ajude. Ébola, cólera, AIDS, varíola do macaco, chikungunya, zika. Eu estou deixando o Covid por último. Vá dizendo mais para mim aí. Dengue, depressão, ansiedade, síndrome do pânico,
doenças psicossomáticas, enfermidades na alma. Aí vem agora o Covid, não é? O Covid, que matou tanta gente, que ceifou tantas vidas. Eu dizia hoje de manhã aqui, pregando no culto do funeral, eu dizia que ele não escolhe cara, não escolhe condição socioeconômica, não escolhe se entra num palácio ou se entra numa igreja, ou se entra na casa de um pobre ou se entra num rico, na casa de um rico. Se pega um presidente da república, ou se pega um pastor presidente de uma convenção, que morreram quantos pastores de convenções? Eu só ouvia falar das notícias. O Senhor levou um pastor, voltou para sua casa, pastor de convenção, irmão. O Covid não respeitou. Aí pegou o pastor Eliezer de Souza. Eu digo: Senhor, será agora que eu vou partir? Aí o Senhor disse: não, você ainda tem uma missão. Glória a Jesus. Ainda tem que estar hoje aqui pregando o Evangelho de Jesus Cristo e dizendo que Cristo vai voltar. Quantos foram libertos? Quantos foram curados de Covid aqui? Levante a sua mão. Eu fui curado de Covid, olha aí, está vendo? Grande maioria foi. Jesus chegou com providência e nos curou, mas isso são sinais de que Cristo está voltando. Então temos que nos preparar. Como, pastor? Sendo vigilante quanto à vinda de Jesus, sermos cheios do Espírito Santo, uma vida devocional mais estreita com Deus. Queridos, vamos buscar mais ao Senhor. Em nome de Jesus, na unção do Espírito Santo, eu lhe digo: busque mais ao Senhor, busquemos mais ao Senhor. E eu me incluo também aí. Vamos buscar juntos mais a presença do Senhor. Vamos buscar mais em oração, na leitura da palavra. Vamos nos meter mais na palavra. Vamos buscar mais essa palavra. Vamos ler e com sede, sabe, com fome de aprender e de praticar esta palavra. Com boas obras, com jejum, com louvor, sim, mas também com evangelização, com serviço. Que lindo estarmos na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, como estamos fazendo aqui, servindo ao Senhor. Eu fico tão feliz quando eu chego. Eu não preciso ligar para os músicos. Olha, eu não precisei ligar para Wagner, ligar para Eliseu, nem para Rodrigo, nem tampouco, quem era o outro que estava aí? Felipe. Olha, ali está Felipe. Hoje tem culto, chegue cedo. Eu não precisei. Por quê? Porque eles têm a consciência de que são servos do Senhor. Fazem não para o pastor Eliezer, mas fazem porque são servos de Jesus Cristo. Eu não precisei ligar para o zelador e dizer: prepare aí. Não precisei ligar para irmão Ideias. Irmão Ideias, estou lembrando que hoje é culto de doutrina, o senhor pode ir para a mesa de som? Não precisei. Eu não precisei ligar para nenhum de vocês. Vocês estão aqui, obreiros do Senhor, estão aqui, aleluia. E isso significa, irmãos, que nós estamos cada dia mais velando. E quem sabe, em um dia desse que viermos para a igreja, o nosso Senhor Jesus vai voltar. E que bom se nós estivermos na casa do Senhor. Que bom se estivermos aqui. Agora, que triste será se alguém estiver na mesa de um bar, ou num prostíbulo, ou fazendo outra coisa que não agrada ao Senhor. Que triste será para aqueles. Por isso que eu dizia no primeiro momento, que a vinda de Jesus será de desespero para alguns, porque aí já não haverá mais oportunidade. As loucas seguiam essa prática religiosa. Elas cansaram, dormiram, não é? Mas nós vamos intensivar a nossa vida devocional, o estar cada momento com o Senhor. Pastor, mas o que significa o azeite? Vou lhes dizer. O azeite, sempre na palavra do Senhor, quando fala de azeite, fala de unção. Quando se fala de unção, fala-se do Espírito Santo de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ungir. O azeite era usado para ungir. O azeite era usado para iluminar. Os mais antigos sabem que essa candeia aqui, essa candeia, a pessoa abria aqui, está aqui o recipientezinho, tem uma tampinha aqui. Aí abre, tira essa tampa, coloca o azeite, coloca o combustível, e aqui tem um paviozinho, e você vai subindo aqui, e aí você vai iluminando, não é? Serve para quê? Para iluminar. E é por isso que Jesus disse: ó, não bote a candeia debaixo não, coloque a candeia onde? No alto. A candeia tem que estar em cima, não é? Azeitada, cheio da unção e do poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, Satanás não pode nada contra um crente cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Quando você vê alguém assim, sendo usado pelo maligno de alguma forma, pode acreditar, faltou o quê? Diga comigo, faltou azeite. Faltou o azeite, faltou a presença do Espírito Santo. Quando o crente é pego pelo maligno, por Satanás, para alguma coisa, é porque faltou o azeite.
faltou a presença do Espírito Santo de Deus. Via de regra, pode acreditar e pode pesquisar e pode perceber que quando um crente se desvia, a primeira coisa que falta é o azeite. A primeira coisa que faz é desagradar o Espírito Santo de Deus. Em alguma coisa, de alguma forma, desagrada, se distancia, falta o azeite. Aí Satanás, opa, peraí, aquela ali, não tem azeite na botija. Aí eu vou atacar aquela ali. Mas quando chega, o que é que ele vê? Opa, tem azeite ou não tem? Tem. Então, longe dele, porque eu tenho o Espírito Santo lá, que vai me resistir. Não é? Então, qual é o remédio? Sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E a palavra diz, sermos cheios do Espírito Santo. Enchei-vos, está escrito, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Não de vinho, onde há contenda, onde há dissolução, onde há discórdia, onde há bebedice, mas enchei-vos do Espírito Santo, embriagai-vos ao ponto de ficar embriagado com o Espírito Santo. O Espírito Santo embriaga, você sabia? Diga comigo, o Espírito Santo embriaga. Quanto mais cheio, mais embriagado do Espírito Santo. Você se lembra que quando foi no dia de Pentecostes, quando os irmãos estavam cheios, transbordando, alguém passava e dizia assim, estão bêbados, estão embriagados, mas não era não, sabe o que era? Era o preenchimento do Espírito Santo de Deus, aleluia. Se tivermos que nos embriagar, que seja pelo Espírito Santo de Deus. Então o azeite representa a presença do Espírito Santo de Deus, aliado, juntamente ou concomitantemente, com a fé verdadeira. Eu sempre digo, Deus está procurando crentes que tenham fé genuína, fé verdadeira, aliado também à santidade necessária à salvação. Então não podemos divorciar esse preenchimento do Espírito Santo de Deus, divorciar da fé verdadeira e da santificação, porque o próprio Espírito, ele já traz a santificação, ele já nos ajuda nisso. É ele, diz a palavra do Senhor, que nos convence do pecado, da justiça e de quê? Do juízo. Agora, ter azeite na vasilha vai além de falar em línguas. Você sabia? Pastor, eu só não falo em língua, não, eu falo. Quando eu me alegro que o Espírito Santo de Deus me dá línguas, eu falo, transbordo. E às vezes até o Senhor me usa em profecia. Eu sou pentecostal até o tutano. Mas eu quero lhe dizer que o ter azeite na vasilha não significa chegar e falar 5 idiomas diferentes, línguas estranhas e etc. Não, não. Pode ser até que fale, porque quando está cheio, transborda e se enche o vaso, e a pessoa pode até falar em línguas, mas às vezes nem sempre é assim. O falar em línguas ou as manifestações de poder nem sempre significa que a pessoa está verdadeiramente cheio do Espírito Santo. Alguém pode imitar inclusive as línguas estranhas? Pode ou não pode? E nesses últimos tempos, alguém imita também as manifestações do Espírito Santo. Tem igrejas por aí que eu fico vendo assim, às vezes, alguns vídeos que me chegam, né? As pessoas demonstrando que está cheia do Espírito Santo, com expressões corporais, de sair correndo, de sair fazendo aviãozinho, de sair pulando, pinotando na igreja, e às vezes não é necessariamente ser cheio do Espírito Santo. Melhor é evidenciar através do fruto do Espírito: gozo, paz, mansidão, longanimidade. Porque você pega uma pessoa que fala muita língua estranha, quando você aperta um pouquinho, salta com 4 pedras na mão, braba que só não sei o que, sem gozos, sem paz, sem tranquilidade, sem longanimidade, sem amor, sem bondade. Então, que se fale muitas línguas estranhas, como Paulo dizia, eu falo mais línguas estranhas do que todos vocês. Paulo não disse isso, mas ele mesmo disse assim, olha, o fruto do Espírito: moderação, temperança, prudência, amor, longanimidade, bondade. Isso está lá em Gálatas capítulo 5. Quanto à chegada do noivo, analisando a parábola das 10 virgens, o noivo chegou de surpresa, não foi? E que foi que horas? Diga comigo, à meia-noite. 12 horas da madrugada, meia-noite. Talvez elas esperavam para 8 horas da noite, quem sabe 10 horas, mas meia-noite era tarde demais, né? Então significa, irmãos, que devemos viver na expectativa da volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo, como eu sempre digo e repito, ela é iminente, ou seja, é surpreendente.
Não confunda eminência com iminência. Bolsonaro é eminente, autoridade. Governadora é uma figura eminente. Porém, a vinda de Jesus, que está para acontecer, ela é iminente. Está na iminência, a ponto de acontecer. E é justamente o que está acontecendo. A vinda de Jesus é iminente porque está a ponto de acontecer. A qualquer momento, num abrir e piscar de olhos, estaremos com o Senhor para sempre, como diz a palavra do Senhor. Será como o ladrão na noite. Já falei sobre isso. Ele não avisa, é surpreendente. Ela é imprevisível. Jesus sempre tocou nesse ponto, ele sempre falava disso, de que seria imprevisível. Será à meia-noite. Pastor, e o que significa a meia-noite? O momento mais escuro da noite é a meia-noite. O momento mais escuro de trevas. E nós vivemos hoje, o mundo jaz no maligno e vivemos em plenas trevas. Nós estamos metidos nessas trevas, embora tenhamos luz de Cristo. Mas a meia-noite significa que a terra está imersa em densas trevas. A humanidade está envolvida no pecado. Como eu já falei, quantas formas de pecar novas, diferentes, atuais. O amor de muitos está esfriando. Trevas. O tempo de apostasia. Alguns que criam, deixaram de crer. Como já falei, cria em profecia, deixou de crer. Cria no batismo com o Espírito Santo, deixa de crer. Cria nas doutrinas da palavra, aí já inventa outras doutrinas. Enfim, tempo de apostasia. Apostatam da fé, negam, se for o caso, até o próprio Cristo. Tempo de desistência, desiste da caminhada, entrega o cartão de membro, quando muito entrega. Antigamente, quando os crentes queriam se desviar, aí ele dizia assim: vou pegar meu cartão de membro e vou entregar para o pastor. Não era? Não dizia isso? Natanael acompanhou muito isso, ali em Macaíba, quando era filho do pastor. Os mais antigos sabem. Hoje em dia, não vão nem na secretaria buscar o cartão. Não tem nem um cartão alguns. Grande parte de vocês tem. Por certo, se você não tem o seu cartão de membro, eu lhe aconselho, vá na secretaria, faça o seu cadastro, e seja crente de carteirinha também, irmãos. Eu sou, lá fora, né? Quando muitos de nós aqui éramos torcedores do Flamengo. Eu tinha um amigo que é torcedor do Flamengo, ele comprava a camisa, ele comprava a bola, ele comprava o caneco, ele comprava a bandeira, ele comprava o que viesse, ele era sócio, pagava uma taxa, recebia uns boletos para entrar, uns tickets para entrar no campo, e etc, etc. Aí um homem desse, muitas vezes, aceita Jesus como Salvador e não quer nem a carteirinha de crente. Por quê? Se no mundo eu tinha tanta devoção ao mundo, e agora nos caminhos do Senhor, eu tenho que ter muito mais. Verdade ou mentira, irmãos? Temos que ter muito mais essa devoção, porque agora eu sirvo a um Deus vivo, agora eu sirvo a um Cristo que vem para me buscar e para levar para o céu. Então é pecado ter carteirinha? Não, eu tenho que ser crente de carteirinha mesmo. Mas o que eu dizia é que muitos chegavam e diziam: eu vou me desviar, pastor, está aqui a carteira. Agora, vai embora, não está nem aí. Deixa de vir simplesmente, abandona a fé, abandona a sua igreja, abandona a congregação, vai-se embora para o mundo e pronto. Quando você pensa que não eu quero mais não, me desviei, estou em casa, agora eu sou crente desigrejado, eu não preciso ir para a igreja para ser crente. Aí começa logo a dizer assim: para que ser crente? Se eu tenho a Bíblia, se eu tenho a Cristo. Aí Satanás começa a dizer: você não precisa se congregar. Irmãos, existe uma quantidade, nós vamos estudar sobre isso, existe uma quantidade muito grande de virgens loucas, que não são mais prudentes, e que acham que não precisa mais de congregação. Ir para o culto na semana? Eu escutei de um aqui que disse: culto de terça-feira, para mim, não vou não. Até o dia em que precisa de oração, até o dia em que saiba o valor de se ajoelhar e clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia. E às vezes a luta vem, a prova vem e continua do mesmo jeito, ou pior. Não deixemos chegar esse momento. Parabéns por estar na igreja, parabéns para estar no templo, porque o inimigo é terrível, irmão. Tira logo o fervor pela oração, tira logo o ardor pela palavra. Era para esta noite aqui, culto de doutrina, todas as igrejas estarem cheias, lotadas, porque é a palavra que purifica, é a palavra que chama-nos
para o trilho. Mas aí a gente diz, não, na terça eu não vou não, porque é um culto de oração, aí não vou não. Na quinta eu ainda vou. E no domingo, aí eu vou. E há aqueles que dizem, no domingo, não vou não. Fica em casa, desigrejado. Mas graças a Deus por você que está aqui nesta noite, buscando a palavra do Senhor. Pastor, e isso acontece apenas em Candelária? Não. Fui pastor em Satélite, fui pastor em Planalto, pastor em Eucalipto, de Serra Rosado, Neópolis, Pirangi, Nova Descoberta, Alto do Rodrigues, Venezuela. Na semana é desse jeito. As pessoas, não precisa não, culto de semana. Aí tem umas classificações de culto, né? Teve um que disse, não, porque para mim, eu acho que o culto de quinta-feira é melhor do que o culto da terça, porque... Por que não, irmão? Tem que ser igual. Era para ser casa cheia, todos os dias. Sabe por quê? Todos os dias de culto, né? Sabe por quê? Porque a igreja primitiva era assim. Havia um fervor espiritual no coração dos irmãos. Diz a palavra que todos os dias ele estava na casa do Senhor, buscando todos os dias. Parece que eu vejo Pedro dizendo, Tiago, vai hoje para o culto? Vou. João, tu vai hoje para a igreja? Vou. Digamos, João, onde é o grupo familiar de crescimento hoje? É na casa de fulano, porque diz a palavra que até grupo familiar de crescimento eles tinham lá os grupos de estudo, porque diz a palavra assim, que eles se reuniam nas casas e no templo também. Graças a Deus que aqui, irmãos, nós temos os grupos familiares. Entendo também que alguns não estão vindo porque está doente. Por certo, o pastor Martim nos recomendou, chegou o momento de eu tocar nesse ponto, que os cultos durante a semana, terça e quinta, não sejam mais transmitidos ao vivo. Vai ser gravado e vai ser transmitido no dia seguinte. Para tirar o saborzinho, o sabor de que é ao vivo. É mesmo. Sabe por quê? Porque é mais cômodo eu estar deitado na minha rede e vendo o pastor Eliezer pregar, e eu aqui na minha redezinha tranquilo, aprendendo, me alimentando, e muito que tranquilo. Não estou falando dos enfermos, eu estou falando de crentes são, de crente que pode vir para a igreja, mas não vem, porque eu tenho a transmissão. Aí começa a haver um certo comodismo. E o pastor Martim percebeu isso lá na central. Nós estamos percebendo aqui, os demais pastores estão percebendo nas suas igrejas, quer dizer, que os irmãos se acostumaram. Alguns diziam assim, a pandemia, eu não posso ir para a igreja. Aí quando chega o tempo de ir para a igreja, está liberado para a igreja. Não, eu fico em casa. Por quê? Porque é muito mais fácil estar ali no celular, conectar na televisão, ficar na sala da casa e acompanhar, do que vir para a igreja. Mas é muito melhor nós estarmos aqui, queridos. Então, atendendo a a determinação do nosso pastor Martim, a partir de hoje, inclusive, esse culto não está sendo transmitido ao vivo. Ele vai ser transmitido amanhã, ou possivelmente depois do culto hoje, mas não está direta a transmissão. No domingo à noite ainda será transmitido ao vivo. Muito bem, à meia-noite, momento em que a terra está em trevas, né? Tempo de apostasia, tempo de desistência, tempo da novidade. Eu quero uma novidade. Aí eu procuro no mercado gospel uma novidade para mim. Uma música, um cantor que vai pregar, vai cantar acolá. Um outro pregador que vai pregar numa igreja tal. Opa, aonde é que ele está? Eu vou atrás dele. Paulo disse que nos últimos tempos as pessoas procurariam a quem ouvir. Eu não gosto do pastor Eliezer, não. Eu quero um negócio assim mais diferente. Eu quero algo novo. Aí vai atrás do novo. Escutar a banda diante do Rei Jesus, não vou escutar não. Eu quero um negócio assim mais, sabe, mais diferente. É uma pegada diferente. Aí vai para colar. Aí já deixa de ouvir o Fabinho. Já deixa de ouvir fulano. Porque dá um comichão. Paulo disse assim, irmã Dulce, que não é o caso da senhora. Dá um comichão no ouvido. E a pessoa seleciona o que é que quer ouvir. E a quem eu quero ouvir. Está assim, irmãos. Está dessa forma. E é geral, não é aqui não. Estou falando de Candelária não. A coisa é geral. E isso é terrível, porque começa dessa forma. A quem eu quero ouvir. E daqui a pouco não quer ouvir mais ninguém. Porque se decepciona com aquele que você queria ouvir. Ou que a pessoa queria ouvir. Aí está decepcionado, não vou mais não. Pronto, aí já fica por ali. O arrebatamento da igreja, irmãos, é iminente. A importância da vinda de Jesus Cristo para nós, ela deve ser a importância de 0 a 10, 10.
A palavra do Senhor, ela está cheia de referências bíblicas a respeito da vinda de Jesus, do arrebatamento. Em torno de 1.500 citações bíblicas, se eu fosse citar aqui. Paulo faz referência ao arrebatamento 50 vezes, no Antigo Testamento como 300 vezes. E uma delas é a parábola das 10 virgens, que nos adverte sobre a vigilância. Essa parábola, ela nos alerta quanto a amar a Deus e ao próximo, nos alerta quanto à santificação ou à santidade, nos alerta quanto à evangelização. O significado do arrebatamento, quando diz assim a palavra, aí vem o noivo, lembra? Então vamos ver, o rapto é uma promessa de Jesus Cristo, Jesus prometeu. O arrebatamento significa ser tirado subitamente, tirado rapidamente e com força. É o eclésia, é o tirados para fora, tirados para a presença do Senhor. A figura do êxodo, por exemplo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, o êxodo, ele tirou com força, com mão forte, com mão poderosa, com rapidez, foi rápido, deu tempo só fazer o quê? Deu tempo só fazer a Páscoa, né? Foi à noite, foi na última hora da noite, foi de madrugada, foi juízo e castigo para o povo egípcio, mas foi alegria para o povo de Israel, para o povo hebreu. Da mesma sorte, a vinda de Jesus será de alegria para todos nós, e será de tristeza para aqueles que ficarem. Foi libertador para Israel. A vinda de Jesus Cristo será libertador para todos nós. A vinda de Jesus significa que seremos libertos definitivamente do jugo do pecado. Quando está escrito assim, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o pecado, o teu poder, não é? Amados, quanto à segunda vinda de Jesus, tão falada nessa parábola das 10 virgens, eu quero lhes dizer, lembrar-lhes, já falei sobre isso várias vezes, de que ela será em 2 fases. A primeira fase será para a igreja, será o rapto. A segunda fase será com a igreja. Paulo nos fala sobre isso. Hoje de manhã, no funeral, é impossível não falarmos disso. Falei sobre essa questão da segunda vinda, que a palavra diz que na hora da vinda de Jesus, na hora do rapto da igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos, seremos juntamente transformados, e no abrir e piscar de olhos, estaremos com o Senhor para todo sempre. E este com o Senhor para todo sempre significa dizer que, escatologicamente falando, depois que Cristo voltar para buscar a sua igreja, que você e eu formos transformados, o que é que vai acontecer? E se Cristo voltasse hoje, o que é que iria acontecer? Mortos ressuscitados, juntamente com os vivos, seríamos transformados, e aí então a sequência, já preguei sobre isso, mas só para lembrar, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, começa a grande tribulação, depois vem o milênio, e aí então juízo final, e a eternidade com Deus, onde estaremos na presença do Senhor. Essa é a nossa esperança. A palavra diz assim, sabemos que se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, mas por mãos eternas, no céu de glória. Por isso que devemos estar preparados. Jesus está voltando, queridos. Precisamos nesses últimos tempos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos de mais quebrantamento e menos performance. Nós precisamos de mais disponibilidade e menos agenda pessoal. Nós precisamos de mais contentamento e menos questionamento. Nós precisamos de mais serviço no reino e na obra. Servirmos mais ao Senhor e menos relaxamento. Nós precisamos de mais vigilância e menos descuido. Nós precisamos de mais Espírito Santo e menos arrazoamentos, questionamentos. Nós precisamos ser mais misericordiosos e vivermos e praticarmos a misericórdia e menos julgamento do próximo. Nós precisamos de mais pó e cinza do que festa. Nós precisamos de mais comunhão e menos internet. Nós precisamos de mais santificação e menos religiosidade. Nós precisamos de mais congregação e menos ficar em casa, não deixando a vossa congregação, como muitos têm por costume, como diz a palavra do Senhor. Jesus está voltando, precisamos cada dia estar mais próximo, mais fervorosos, mais cheios do Espírito Santo,
para que Satanás não nos domine, mas que sejamos nós que dominemos o pecado, que tão de perto nos rodeia. O Senhor lhe deu e nos deu o poder sobre o pecado. É possível sermos santos no mundo conturbado, caótico e pecaminoso como o que estamos vivendo? Sim, irmãos, é possível sermos santos. É possível agradar o Senhor, pastor? Sim, é possível agradarmos ao Senhor. É possível estarmos mais preparados? Sim, é possível estarmos mais preparados. Como? Entra na palavra, como diz o Senhor para mim. Disse o Senhor para mim. Entra na palavra, foi assim que Ele me disse. Busca-me mais, ora mais, jejuma mais. E com certeza, querido, se fizermos isso, nós vamos ser mais crentes, seremos mais cheios, a nossa lamparina será mais cheia da presença do Espírito Santo de Deus. Eu tenho observado que quanto mais eu me meto com Deus, me meto no sentido de me meter, de buscar mais o Senhor, mais cheio do Espírito Santo eu fico. E quanto mais cheio do Espírito Santo você e eu somos, mais longe ficamos do mundo e mais perto do céu. Aleluia. Que Cristo venha breve, que Cristo venha logo, que estejamos preparados para a vinda de Jesus Cristo, que pode ser a qualquer momento. Bem seja como a irmã que partiu ontem pela madrugada, ou bem seja pela vinda, pelo rapto da igreja. Eu gostaria de chamar a cantora Josi para louvar o Senhor, e com este hino nós estaremos finalizando o culto desta noite. Esse é o Pasto Verde de hoje, essa é a mensagem que Deus colocou no nosso coração. Nunca se esqueça, irmãos, e se Jesus voltasse agora, que a gente possa dizer, como disse o hino de Nogueira, né? Que bom seria se Jesus voltasse agora. Que bom seria fosse hoje este dia. Agora mesmo eu deixaria de sofrer numa vida além do mundo. Com Jesus iria viver. Mas na verdade quem é cantora é ela. Eu não canto bem, irmãos. Glória a Deus. Que mensagem, né? Glória a Deus. Muito fui edificada nesta noite. Eu estava ali pensando, né? Hoje em dia é tão difícil se ouvir falar no arrebatamento nas igrejas, não é? Os pastores, pregadores, no geral, falam muito sobre avivamento, sobre que também é peculiar, e sobre romper, sobre autoajuda, a gente vê muito por aí, né? Mas sobre o arrebatamento da igreja, sobre estar preparado, é muito difícil. E eu estou feliz em estar aqui e eu quero ir naquele dia, né? Eu quero estar preparada para contemplar aquela linda cidade. Aleluia. Você também quer estar preparado para subir? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos cantar juntos, fazer aqui um lindo coral. Glória a Deus. A Ele toda glória, toda exaltação. Aleluia, Jesus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Aleluia! Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Deve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Aleluia. Veria ainda todos os discípulos, aleluia, que
andaram por aqui pregando a palavra. Aleluia. Imagino abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac, Jacó e todos vocês. Aleluia. Ver anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. E breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Aleluias. Decante e dar abraço, meu decante e dar abraço, minha. Ali não haverá mais dor, não haverá choro, não haverá morte. Aleluias. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluias. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, aleluias, naquela linda cidade nós iremos morar. Veremos o Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins, cante. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus para sempre. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse é um privilégio de poucos, irmãos. É só de um povo escolhido, uma geração eleita, um sacerdócio real. Oh, aleluia. Glória a Deus. E eu e você está neste povo escolhido, um povo que Deus preparou. Aleluia. Glória a Deus. Já pensou face a face, ver a face de Jesus, a presença de Jesus? É coisa grande, aleluia. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Amém. Meus queridos irmãos, próximo sábado, círculo de oração das crianças. Os pais tragam as crianças. Claro que elas não vêm só, vêm com vocês. E também da juventude, aqueles que quiserem comparecer. Não é só da juventude, é da igreja. Você pode vir sim orar junto com a mocidade. Domingo, consagração dominical. Domingo. Sim, com a participação da mocidade. Muito bem, próximo domingo. E às 9h30, ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Ninguém sabe o que vai acontecer aqui domingo às 9h30, sim ou não? O que é que vai acontecer aqui domingo às 9h30? Quem sabe? É escola bíblica dominical, irmão. Não perca, está sendo uma bênção. Domingo é um assunto polêmico e você vai discutir e vai aprender também. Venha à escola dominical, viu? Que certamente você sairá daqui
abastecido da palavra de Deus. E o culto às 18 horas do domingo também. Não percam, venham, em nome de Jesus. Irmão Samuel, vamos orar agora em nome de Jesus, encerrando esse trabalho, e logo após estaremos dando a bênção apostólica. Cumprimento aos irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos estão felizes com a presença do Senhor, amém? Temos aqui um pedido da irmã Maria Borges, ela vai fazer uma cirurgia, é isso? Raquel fez a cirurgia e está internada. Irmã Raquel fez a cirurgia e está internada, então rogamos aos irmãos que apresentemos ela em nossas orações. Quantos estão felizes com a presença do Senhor em nosso meio, diga amém. Aleluia. Eterno Espírito Santo Consolador, agradecemos a Ti pela confirmação da Tua palavra em nossos corações. Que esta noite, Pai, venhamos sair daqui cheios de azeite para que possamos caminhar nessa jornada. Pai amado, Pai querido, que os nossos corações venham a ser fortificados, Senhor, e venhamos ser revestidos com as armaduras do Teu Espírito Santo, com o capacete da salvação, com a couraça da justiça, com o escudo da fé e a espada do Teu Espírito, que é a Tua palavra. Em nome de Jesus, nos despede em paz para os nossos lares, nos dá uma boa noite de sono reparadouro, debaixo da Tua graça e da Tua misericórdia. É o que Tua igreja pede, já te agradece, dizendo amém. Graças a Deus. Deus lhe dê uma boa noite, Deus lhe abençoe o restinho da semana e que, por ver a Deus, que realize seus sonhos. Amém? Recebam a bênção apostólica, em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todos vós, desde agora e para todos sempre. Deus abençoe vocês, uma boa noite. A paz do Senhor.